acordar amanhã e descobrir que o preço do combustível duplicou, que o preço dos alimentos também duplicou e que a economia global entrou numa situação de turbulência e que o seu futuro financeiro se tornou cada vez mais incerto. Mas imagine também descobrir que a origem de tudo isso está a milhares de quilômetros de distância de onde você vive. Que a origem está num conflito que envolve o Irão. À primeira vista, pode até parecer algo distante. Você pode viver num certo continente, num certo país, totalmente distante, e achar que isso não lhe afeta. Mas isso também lhe afeta. Muitas das vezes nós temos a tendência de dizer isto são notícias internacionais, isto não diz respeito. Mas há uma verdade que muitas poucas pessoas compreendem, num mundo globalizado, nenhuma guerra, nenhum conflito é realmente distante. Cada grande conflito gera ondas de impacto que atravessam continentes, mercados e economias. Então, neste vídeo, eu vou mostrar como um conflito no Irão pode afetar diretamente a sua vida, mesmo que você viva do outro lado do planeta. E, mais importante ainda, o que pessoas que são conscientes, estratégicas, fazem para se preparar para este tipo de cenários. Vamos lá, vamos começar por explicar estes impactos que atravessam fronteiras. O primeiro ponto é: o petróleo é o que move o mundo. Para começar, em relação ao conflito no Irão, temos que perceber que o Estreito de Hormuz é uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo, ou seja, cerca de 20% global, não é, do petróleo global, passa pelo Estreito de Hormuz. Então, um conflito que envolva o Irão pode bloquear ou tornar essa rota cada vez mais perigosa, não é, para transportar petróleo. Isso, consequentemente, haveria de fazer o quê? Com que houvesse o aumento imediato do preço do petróleo e da energia. E, por sua vez, isto ia fazer com que os custos de transporte também aumentassem. E não só o custo de transporte, mesmo a produção de alimentos se tornaria mais cara por causa do aumento do custo dos fertilizantes e outras matérias-primas. E também, de uma forma geral, tornar o custo de vida mais caro em todo o mundo. O segundo aspecto relevante no mundo global é preciso perceber que a inflação atinge a todos, sem exceção. Ou seja, quando o custo da energia, neste caso do petróleo, do combustível, aumenta, toda a economia sofre uma pressão. Ou seja, o transporte fica mais caro, a produção de alimentos fica mais cara e as próprias operações industriais ficam mais caras. E este efeito dominó, este efeito bola de neve ou em cadeia, contribui para uma subida generalizada dos preços, aquilo que nós chamamos de inflação. Um exemplo típico: a crise do petróleo em 1973 mostrou como os choques energéticos podem provocar recessões e perda de milhões de empregos. Ou seja, um conflito envolvendo o Irão hoje pode gerar um impacto global ainda maior devido à forte interdependência entre economias. Não é? As economias hoje estão no mundo global e muitas dependem umas das outras. Terceiro elemento é aquilo que eu estava a dizer, o efeito nos mercados globais, ou seja, conflitos internacionais geram reações imediatas nos mercados financeiros, não é? Isto leva investidores a evitar ativos que são considerados ativos de risco, não é? Isto, por sua vez, pode provocar quedas nas bolsas de valores, perda de valores de empresas e também um aumento da incerteza econômica.
E podemos notar que grandes centros financeiros como Londres e Wall Street reagem de forma muito rápida a qualquer escalada militar, não é? Mesmo para quem não investe diretamente, por exemplo, numa bolsa de valores, pode ser afetado. Por quê? Porque tanto os bancos, os fundos de pensão e os sistemas financeiros como um todo estão interligados, não é? Aquilo que é o mercado global. O quarto ponto é a questão do risco de instabilidade regional e global, ou seja, o Irão tem desempenha um papel importante naquilo que é a geopolítica do Médio Oriente. E este conflito que envolve o Irão também está a envolver potências como a Arábia Saudita, Israel e Estados Unidos. E caso seja escalado, isto pode provocar tensões ou rupturas nas cadeias globais de abastecimento de vários produtos e, consequentemente, aumento do preço das matérias-primas, tal como está a acontecer em outros conflitos, não é? No caso da Rússia e da Ucrânia. Então, desta forma, um conflito regional tem um grande potencial para gerar instabilidade econômica, política, social, não só a nível regional, mas também a escala global. E quais são as lições que nós podemos tirar disto? Existem três principais lições que nós podemos tirar e que a maior parte de nós ignoramos, ou a maior parte das pessoas ignoram. O primeiro ponto que nós temos que entender que a maior parte das pessoas vê conflitos internacionais como notícias distantes, aquilo que está a acontecer lá. Mas as pessoas que são conscientes percebem e fazem a seguinte pergunta: como este evento pode influenciar o meu futuro ou como está a influenciar o meu presente? E quais são, neste caso, as três lições fundamentais que nós podemos tirar? A primeira é que nós devemos perceber que compreender o mundo é uma vantagem competitiva, não é? Compreender o mundo é uma vantagem competitiva. Quem entende tendências globais tende a tomar melhores decisões. Porque ignorar geopolítica num mundo globalizado, interligado como o mundo moderno, é como estar a conduzir um carro sem olhar para a estrada, não é? De olhos fechados ou com uma venda. Então, isso é perigoso. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você é gestor de uma empresa de transportes e você acompanha as tensões do Médio Oriente. Sabemos que as empresas de transporte dependem bastante dos combustíveis. Então, se você é um gestor, começa a negociar contratos ou preços de forma antecipada, antes até dos preços subirem. Isso pode lhe dar uma vantagem competitiva, não é? O segundo aspecto, a segunda lição que nós devemos ter é que preparação financeira é importante e é uma medida de proteção. Quando as crises globais ocorrem, elas atingem de forma mais impactante quem não está preparado. Ou seja, países e pessoas estratégicas procuram sempre diversificar as suas fontes de rendimento, procuram reduzir as vulnerabilidades financeiras e construir, acima de tudo, reservas para momentos de instabilidade. Vamos supor que você é um trabalhador que tem um fundo de emergência que equivale a 6 meses das suas despesas correntes. Provavelmente você sentirá este impacto de forma diferente ou diferenciada de alguém que não tem este fundo de emergência. Então você tem maior probabilidade de resistir, não é? A estes eventos. Depois, o terceiro e último aspecto que é também importante é a nossa capacidade de pensar estrategicamente sobre o futuro, porque muitos de nós tendemos a reagir, não é? Apenas quando a crise já começou. Então a ideia é: não espere a crise acontecer para reagir. E vamos perceber que as pessoas estratégicas, as que costumam se beneficiar destes momentos, entre aspas, são as pessoas que, não diria beneficiar, as pessoas que melhor lidam com estes momentos são as pessoas que têm a capacidade de analisar tendências globais, têm a capacidade de antecipar riscos e têm a capacidade de tomar decisões de forma antecipada antes da maioria tomar as decisões. Vamos supor, durante uma queda do mercado bolsista, não é? Um investidor
pode ir comprar ações sólidas de uma certa empresa que ficaram temporariamente mais baratas por causa da escalada de um conflito. Então, depois de um tempo, aquelas ações podem voltar no momento em que o conflito terminar e a pessoa subir o preço das ações. Depois, é também importante, como eu disse, perceber que o mundo está mais ligado do que nunca. Então, para terminar, temos que perceber que a guerra até pode acontecer longe de onde você vive, mas as consequências nunca ficam no local onde ela começa, onde ela ocorre. Um conflito, neste caso, que envolve o Irão, pode ou vai causar certamente mudanças no preço da energia, vai influenciar os mercados financeiros, vai afetar oportunidades econômicas e vai mudar o equilíbrio global de poder. Por isso, a questão que nós devemos nos colocar já não é isto tem a ver comigo, não, porque temos a certeza de que isto sim tem a ver consigo. Uma pergunta inteligente a se fazer neste momento é: estou a acompanhar o que está a acontecer no mundo ou apenas estou a reagir ou apenas vou reagir quando o impacto já chegar? Então, temos que estar atentos. Por quê? Porque num século como o nosso, século XXI, uma das maiores vantagens que alguém pode ter não é apenas conhecimento técnico, é também consciência estratégica daquele mundo onde vive, que é um mundo cada vez mais global. Então, se você quiser compreender melhor como acontecimentos globais influenciam o seu futuro, as suas decisões e as suas oportunidades, por favor, subscreva o canal, porque compreender o mundo não é apenas informação, é decisão estratégica, é poder. Se gostou, dê um like, comente, compartilhe. Como você acha que este conflito pode lhe afetar? Até ao próximo vídeo.